Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 1, texto muito conhecido já, mas eu creio que, como está escrito, que a palavra dele passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus sempre tem algo novo a nos ensinar, a aplicação nas nossas vidas. Então você pode abrir sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 1, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Amém? Somente até aí. Queridos, cada milagre de Jesus, ele traz um aspecto da natureza do próprio Deus. Uma faceta de Deus é revelada. Nesse texto que nós conhecemos como a pesca maravilhosa, se você vê lá também a multiplicação dos pães e dos peixes, nós estamos vendo de forma muito clara e evidenciada a natureza daquele que é o Deus da provisão, o Jeová Jirê, o Deus que não nos deixa ter falta, o Deus que nos sustenta. Salmo 23, verso 1, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu quero profetizar essa palavra para a sua vida. Você vai viver provisão de Deus sobre a sua vida. O tempo da escassez não é permanente, o tempo da crise não é definitivo. Você não vai morrer no deserto, amém? Então nós temos esse lugar muito conhecido na Bíblia, que é o lago, que é o Mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar de Tiberíades. Ficava ali na região de Cafarnaum, Betsaida. E agora eu quero provocar você com uma questão. Você conseguiu obter os resultados que gostaria até o momento? Você consegue parar para imaginar que já se passou 1/3 do ano? 1/3 do ano de 2025 já foi embora. E eu provoco você com essa questão: como foram os seus resultados até o momento? Qual é o balanço que você faz desse 1/3 do ano? Pastor, foi maravilhoso, está tudo indo bem. Glória a Deus. Conte o testemunho. Ou talvez você esteja assim: pastor, está difícil. Esse começo de ano as coisas estão ruins. A crise bateu na porta, a dificuldade está na porta, as coisas no meu casamento não estão indo bem, a minha vida profissional, financeira não está indo bem, essa enfermidade bateu na porta. Eu não sei como está sendo o seu começo de ano até o momento. Talvez esse 1/3 foi de decepção, de frustração. Agora veja a história desses homens. Eles eram pescadores profissionais que sabiam o que estavam fazendo. O horário ideal para se pescar é justamente nas horas que antecediam o amanhecer, em torno ali entre 4 e 6 da manhã, mais ou menos. Agora, eles haviam trabalhado durante toda uma noite. Imagine o tempo de preparação que não havia antes de se chegar ali no momento de lançar as redes. Chegaram cedo, prepararam o barco, prepararam as redes, prepararam os equipamentos, colocaram tudo pronto para que eles pudessem exercer o seu trabalho. Mas aí que o que nós temos? Frustração.
E se você for estudar o significado de frustração ali, da raiz da palavra, é perda de ânimo. É quando você tem um esforço não correspondido. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É quando você não consegue enxergar o fruto do seu esforço, do seu trabalho. Lá em Abacuque, capítulo 3, diz assim, que mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e alegrarei no Deus da minha salvação. Você é capaz de se alegrar mesmo depois de uma noite de frustração? Você é capaz ainda de falar assim, eu vou te adorar, Senhor, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de crise, mesmo nos dias onde as coisas não estão como eu gostaria, eu vou continuar tendo motivos para adorar. Quantos têm motivos para adorar o Senhor aqui? Você pode ter tido um início de ano fora do que você imaginava. Você pode estar lidando com resultados ruins até o momento. Mas a palavra de Deus que eu quero que fique no seu coração essa noite é que Ele está nesse lugar. Pastor, que clichê, Ele está no nosso meio, eu estarei com vocês até a consumação do século. Você pode dizer para o seu irmão assim, Deus está com você. Nos dias difíceis, nos dias de dificuldade, de poucos resultados, nos dias de crise, em nenhum momento Ele nos abandona. George Muller tem uma frase que ele vai dizer assim, que a fé começa onde o esforço humano termina. Encontrar uma direção de Deus em meio aos dias ruins requer de nós mais do que um positivismo barato. É, acima de tudo, confiar na palavra de Deus. Encontrar a direção de Deus nos dias que as coisas não estão como a gente gostaria. Não é simplesmente você adotar uma cultura aí de pensamento positivo. Não é simplesmente você ter uma esperança vazia. Queridos, eu digo para você uma coisa, confiar em Deus nos momentos de dificuldade é o que nos separa do mundo. Porque quando está tudo indo bem e eu tenho motivos para celebrar, é muito fácil eu dizer assim, eu estou confiando em Deus, mas quando as coisas estão andando para frente, quando elas estão em avanço, eu confio em Deus, por quê? Porque eu estou vendo as coisas acontecendo, e quando elas não estão acontecendo, você é capaz de continuar vendo Deus? Então nós temos um momento onde eles estão lavando as suas redes. Eles estão num momento interessante. Por quê? Porque na busca dos nossos objetivos, muitas coisas são puxadas por nossas redes. Às vezes nesse processo de trabalho, de esforço, nós atraímos coisas para a nossa vida que não fazem bem para nós. Na busca de conquistar as coisas, de conquistar os nossos sonhos, nem tudo que nós atraímos é positivo para nós. Às vezes, nesse processo de lançar a rede, você vai puxar muitas coisas que não deveriam ter sido puxadas. Às vezes, no processo de pescar, de tentar algo, de lutar por algo, você vai puxar muitos traumas, muitas decepções, muitas frustrações, muitas experiências ruins. Quem tem uma experiência ruim para contar aí? Quem tem uma experiência ruim para contar? Quem não tem nada de ruim para contar aí? Quem só tem uma vida maravilhosa? Deve ser alguma criança aí de 2 aninhos, que ainda não viveu nada, né? Mas se eu perguntar aqui, todos nós temos um dia, uma experiência ruim para contar. Pastor, eu investi num negócio e não deu certo. Eu acreditei em uma pessoa e me decepcionei. Pastor, eu tentei uma coisa e não está dando certo. Eu estou orando por algo, mas não estou vendo acontecer. Nós todos lidamos com isso. Todos nós, na nossa caminhada, puxamos por nossas redes as coisas que não deveriam estar lá. Por isso que esse processo de limpar as redes é tão importante. Por isso que esse processo de tirar aquilo que não pertence a Deus, de fazer uma limpeza é importante. Eu pergunto para você, o que você tem atraído para você? Muitas pessoas carregam em suas bagagens traumas, decepções. Uma pergunta que é importante que nós precisamos fazer é quais são as concessões que nós estamos fazendo. O que ou quem nós permitimos na nossa vida. Se você ler a história de Israel,
principalmente ali no livro de Juízes, você vai ver um padrão. Eles pecavam, eles faziam o que desagradava a Deus, eles se misturavam com os povos ao redor, mas se você vê na Bíblia, Deus deixou os povos ao redor deles até com esse propósito, para que eles se lembrassem de que não foi por eles que eles estavam ali naquela terra, era para que eles realmente se lembrassem de se voltar para Deus. Quando Deus tira eles do deserto, quando eles vão entrar na terra, Deus não permitiu, veja bem essa expressão, Deus não permitiu que eles matassem, que eles aniquilassem todos os inimigos ao redor. Deus permitiu que alguns inimigos ficassem ali. Deus permitiu que coisas que estivessem, que não era para eles, ainda assim estivessem de certa forma, de fácil acesso. Isso é tão importante, porque a gente pensa que a vida cristã ela tem que ser livre de males e tentações. Pelo contrário, na verdade, você sempre vai ter uma tentação para enfrentar. E preste atenção, e tentação não é o que vem de Deus. Tentação é a nossa própria natureza humana. A Bíblia diz que alguém ser tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém lhe tenta. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Ou seja, nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Nós somos tentados por aquilo que, de forma cotidiana, rotineira, tenta se levantar dentro de nós, tenta crescer dentro de nós. O povo de Israel tinha que aprender a lidar com os povos que estavam ao redor. Aprender que as concessões de dar as filhas deles em casamento e pegar as filhas deles em casamento era cilada para eles. Mas às vezes na nossa caminhada, querido, nós fazemos muitas barganhas com o pecado. Na nossa caminhada nós fazemos muitas concessões. E um desafio importante para nós, sabe qual é? Não negociar com o pecado. Porque a gente fica, às vezes a gente começa a fazer aquela conta, achando, isso aqui não é tanto. Isso não é para tudo isso. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Lavar as redes é um processo de purificação. Hebreus vai dizer, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Limpar as redes é um processo importante. Fala para o seu irmão, é um processo importante. Sabe qual outro aspecto importante que eu acho interessante nesse ponto de limpar as redes? É uma decisão que eles tinham tomado de recomeçar. Eu gosto de pensar que apesar da noite ruim, apesar dos resultados ruins que eles tiveram, eles estavam lavando as redes para tentar novamente. Porque se eles não fossem tentar novamente, largava a rede para lá. Mas eles, apesar de toda a noite de frustração, às vezes estariam sendo preparados para tentar mais uma vez de novo. É uma batalha nossa. A Bíblia fala assim que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Eu não sei quantas vezes você tem tentado por algo, tem lutado por algo, mas eu quero dizer que você não vai ficar frustrado. A noite inteira pode ter sido ruim, pode ter tido dias difíceis, dias de falta de resultado, mas eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Dias melhores estão vindo. Uma noite de frustração não vai ser o final da nossa história. Fala para o seu irmão assim, prepare-se para contar um testemunho. Fala para ele, prepare-se para contar um testemunho. Um testemunho que Deus mudou a sua sorte, um testemunho que Deus mudou a sua história. A história que você contará não vai ser de como seu casamento não deu certo. A história que você vai contar não vai ser de como você fracassou, de como algo não deu certo. As suas histórias serão histórias de milagres. Eu quero declarar essa palavra hoje sobre a sua casa. A história que você vai contar não vai ser de um fracasso financeiro, não vai ser de um casamento arruinado, não vai ser de filhos perdidos, não vai ser de uma parentela destruída. A história que Deus vai nos dar para contar são dos milagres que Ele fez, são das portas que Ele abriu, dos livramentos, das respostas de um Deus que se manifesta e que se levanta em favor dos seus. Essa vai ser a nossa história. Então a Bíblia diz que ele, entrando em um dos barcos, pediu-lhes que o afastasse do barco e ensinava. Aqui um ponto interessante que me chama a atenção é que Jesus, por esse texto eu entendo que eles já tinham de certa forma um relacionamento. Jesus já havia se hospedado na casa de Pedro, já tinha curado a sua sogra. Pedro provavelmente sentia uma imensa gratidão por Jesus.
Nenhuma piada com sogra vai sair agora. Jesus tinha gratidão. Pedro tinha uma gratidão. Ele cede o seu barco. Ele tinha nós entendemos que havia esse relacionamento prévio. E ser grato, queridos, muda tudo. Porque a gratidão é uma perspectiva que eu entendo o favor que está na minha vida. A gratidão, ela me diz assim que eu não cheguei onde eu estou sozinho. A gratidão conta uma história de pessoas me ajudaram. Deus, porque quando Deus, você conhece essa expressão? Deus, quando quer te abençoar, Ele coloca pessoas. Sim ou não? Você tem pessoas que você pode falar assim, essa pessoa me ajudou. Ela me deu uma direção. Ela me orientou, ela me deu um apoio. Ela foi enviada por Deus na minha vida. Provérbios tem um texto que diz assim, que a sanguessuga tem 2 filhos, a saber, dá e dá. Porque não existe nada pior do que a ingratidão. E as nossas orações, elas não devem ser somente de pedidos e clamores, mas também de louvores e de gratidão. O salmista, ele vai dizer isso lá no Salmo 116, como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Eu vou erguer o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou cumprir para com Ele os meus votos na presença de todo o seu povo. Você tem motivos para agradecer ao Senhor aqui? Você tem motivos para dizer, Senhor, obrigado? Quantos livramentos, quantas portas abertas, quantas vezes nós não vivemos milagres e nem mesmo chegamos a entender o porquê? Nós temos muitos motivos para agradecer. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa tua palavra lançarei as redes. Agora veja que ponto interessante do texto, que nem sempre a técnica ou a experiência garantem resultados. Trabalhar a noite inteira. A direção de Jesus era algo incomum, porque a pesca feita durante o dia não tinha os mesmos resultados, não trazia resultados positivos. Eu gosto de uma expressão que John Maxwell ele vai trazer, que isso se chama a lei da aceitação. Que Jesus deu ordem a 3 pescadores experientes que lançassem as suas redes. E aqueles homens, apesar de terem um conhecimento técnico, um conhecimento empírico, de experiência, de vivenciar, muito maior do que o que Jesus obviamente tinha, eles decidiram colocar a sua experiência abaixo, eles decidiram pesar na balança com aquele que estava liberando a palavra. Jesus falou para eles, lança as redes, ele decidiu, Pedro deu à palavra de Jesus um valor maior do que a sua experiência, não só a experiência da noite anterior, você consegue entender isso? Que não foi somente, ele não colocou de lado somente uma noite ruim de pesca, ele colocou de lado toda a sua vivência com o trabalho, sim ou não? Quantos estão entendendo? Isso aqui foi uma escolha poderosa. Porque Jesus transformou um cenário de frustração em um cenário de milagre. Você pode falar para alguém assim, Deus vai transformar um cenário de frustração na sua vida em um cenário de milagre. Aquilo que você está parecendo que é um cenário que está caminhando para pior, vai ser uma história de milagre em nome de Jesus. Nós devemos aprender a deixar para trás aquilo que não deu certo. Olha o que Paulo vai dizer. Embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, pertenço ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Olha a descrição que ele faz de si próprio. Quanto à lei, eu sou um fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu estou pegando toda a minha experiência de vida, tudo aquilo que formou a minha história, eu estou considerando tudo isso como esterco, como perda, a fim de ganhar a Cristo.
A escolha que você faz é determinante. Talvez você esteja colocando tantas experiências suas diante de Deus, que você nem consegue orar de maneira ousada. Por quê? Porque tem tantas experiências negativas que você tem colocado à frente e dizendo assim: mas isso aqui não deu certo, então eu nem oro por isso mais. Mas esse problema aqui, ele caminhou por isso aqui, então eu não vou orar por algo diferente. Eu digo para você que não importa como foi a sua história até hoje, não importa qual tem sido as suas experiências, boas ou ruins, coloque tudo hoje como esterco e diga: eu vou crer na palavra daquele que pode fazer o impossível na minha vida, eu vou acreditar naquele que pode mudar a minha história, que pode mudar diagnósticos médicos, que pode transformar a vida financeira, que pode restaurar casamentos, que pode salvar famílias. Nós estamos na presença de um Deus que pode fazer todas as coisas, o impossível para Ele não é nada. Mas eu digo, nós temos esse hábito, nós colocamos as nossas experiências em um lugar de destaque, porque a gente tem elas como marcas de vida. Olha, minhas experiências, eu não sou criança. Nada mais imaturo do que quem bate no peito para dizer que é maduro. Eu sou maduro. Irmão, quem é maduro não fala que é maduro. Nós pegamos as nossas experiências, as nossas marcas de guerra, e elas são, de fato, olha, Paulo, eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Paulo, ele entendia que aquilo que ele passou era uma habilitação, era uma marca, era uma característica de alguém que serviu, mas ele entendia também que quando tudo que ele vivia, quando ele colocava diante de Deus, isso não é nada, irmão. As frustrações que Pedro teve durante a noite inteira, a sua experiência como um pescador que conhecia o melhor horário para se jogar as redes, o lugar melhor para se fazer, aquilo tudo que definia as suas habilidades, ele falou assim: eu vou ignorar tudo isso sobre a tua palavra, eu vou lançar. Às vezes é que haja em nós um coração assim, não importa se você tem um conhecimento, não importa o seu nível escolar, não importa as suas experiências, boas ou ruins, eu repito, Deus tem o poder de fazer o impossível. Não coloque as suas percepções acima da palavra de Deus. Às vezes o sentimento que nós temos é assim: eu sou um fracassado. O sentimento de derrota. Mas Romanos 8,37 diz: em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Fala para o seu irmão assim: você não é um fracassado, você é mais do que vencedor. Você não é um paciente da doença. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Você não é uma pessoa amargurada, rancorosa, não. Pegue tudo isso hoje e lance na cruz. Charles Spurgeon, ele diz assim, que a obediência à palavra de Cristo é o caminho para o sucesso espiritual. Pedro lançou as redes não por lógica, mas por ter fé na palavra do Senhor. Por quê? Porque o nosso milagre está ligado à nossa capacidade nosso ato de fé e de obediência. O milagre aconteceu onde, pastor? Na obediência. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima, quem tem que crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você conhece a história dos 10 leprosos? Quantos aqui leem a Bíblia e conhecem a história dos 10 leprosos? Quantos foram curados? 10. Quantos voltou para agradecer? 1. Mas os 10 foram curados? Foi. Por quê? Porque o milagre deles estava na obediência deles. Eles foram curados. Eles se apresentam diante de Jesus. Jesus fala: vão se apresentar ao sacerdote. Eu acho interessante esses detalhes. Eles não estavam curados quando eles obedeceram. Não estavam curados.
Eles ainda eram leprosos. Eu digo para você, tem gente que está esperando assim, eu vou esperar minha vida financeira melhorar para eu passar a ser dizimista. Não, meu amigo, seja dizimista agora, na dificuldade, na crise, no tempo ruim. É num momento ruim. É nos dias maus mesmo. Mas aí, pastor, não vai dar. A sua obediência no momento de dificuldade, repito, vai fazer toda a diferença. Isso é um testemunho do fiel no pouco que pode ser colocado sobre o muito. Eles não eram homens curados quando Jesus mandou eles irem se apresentar. Jesus não falou assim, sejam curados, e eles ficaram limpos. E Jesus falou, agora vão lá e se apresentem. Não. Eles vieram até Jesus e falaram assim, Jesus, nós queremos ser curados. Jesus falou, vão lá se apresentar. Na ida, na obediência, fala comigo, na obediência. Fala forte, na obediência. Na obediência, o milagre aconteceu. No ato de fé, o milagre aconteceu. Porque tem coisas na nossa vida que só vão acontecer exatamente nesse time. Quando você obedecer na sua ação, no seu movimento de obediência. Charles Spurgeon tem outra frase que ele diz assim, que obedecer a Deus é a maneira mais segura de ver o impossível acontecer. Saul, ele poderia ter sido confirmado como o rei mais importante de Israel. É impressionante que Saul, ele tinha todos os atributos. A escolha de Saul não foi aleatória, como alguns pensam. Um simples jogo de sorte. Ele preenchia os requisitos. Mas Saul preferiu agir por conveniência do que por obediência. Saul preferiu criar uma aparência para ele positiva. Ele preferiu ser bem visto pelos soldados. Ele preferiu ser aclamado pelos soldados do que estar em obediência. E esse texto para mim me choca, porque quando Samuel se apresenta e fala para ele assim, por que você fez? Ele falou, você estava demorando, eu fui lá e adiantei as coisas aqui, resolvi. Aí a palavra de Samuel para ele é exatamente assim, se você tivesse obedecido, o seu reino teria sido confirmado. Isso para mim, eu sempre reflito nesse texto. Quantas coisas na minha vida não se confirmaram porque eu não fui obediente? Quantas coisas na minha vida estão atrasadas ou deixaram de acontecer no tempo que poderia ter acontecido simplesmente porque eu não obedeci? Você consegue pensar imaginar isso para a sua vida? Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. A condição para o milagre está na nossa capacidade de seguir a palavra. E isso é impossível sem fé. Você não consegue seguir uma direção, obedecer uma palavra, se você não tiver fé. Deuteronômio capítulo 28 diz assim, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Eu nem vou ler. Quer saber quais são? Você lê Deuteronômio 28. Mas veja que o que provoca esse alcance? A decisão de ouvir e obedecer. Agora eu quero que você preste atenção em um ponto. Tome cuidado para que você não transforme a sua cautela em desobediência. Para que você não transforme os seus receios e cuidados em uma incredulidade e dureza de coração. Porque, às vezes, a gente quer fazer movimentos seguros. A gente só quer fazer movimentos confiáveis. E fé nem sempre vai te dar a visão completa do caminho. Às vezes, querido, você vai estar na beira do penhasco, como diz um autor, às vezes fé é você realmente se lançar do penhasco e ver no processo Deus te dando asas para voar. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Qual que é o nosso desafio? É levar as palavras de Cristo para o curso das nossas ações.
é em pegar as palavras que nós escutamos diariamente de Deus e as praticar, porque se eu não pratico, como disse Tiago aqui, eu estou me enganando. Você pode ouvir muitas palavras proféticas aqui semana após semana, mas se você não coloca nada em prática, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tiago, vou ler de novo: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ser um bom ouvinte, querido, não diz nada sobre você. Eu quero concluir. A maturidade é nós aprendermos a lidar com as noites de redes vazias e ainda assim acreditar que Deus tem o melhor para nós. Por vezes, as nossas redes vão estar cheias de impurezas, de coisas que nos afastam de Deus. É a noite das frustrações. É você virar e falar assim: pastor, se eu for fazer um balanço da minha vida dos últimos meses, eu tenho mais coisas para lamentar do que para celebrar. Eu tenho mais pontos negativos para destacar do que positivos. Repito, nós amadurecemos quando essa noite de rede vazia não nubla, não nos impede de enxergar que o nosso Deus tem o melhor para nós. Porque eu garanto para você, querido, quando você age sobre a palavra, quando você faz um movimento de obediência, de lançar as redes, a pesca maravilhosa vai acontecer, o milagre vai acontecer, a porta de emprego vai abrir, a mudança na vida financeira vai acontecer, a restauração no casamento, a cura das enfermidades, Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Todos nós passamos por momentos de frustração e de dificuldades, mas nós podemos avançar na palavra, avançar na promessa, avançar na direção daquilo que Deus tem para nós. Talvez o que você tenha de parâmetro para esse início de ano sejam resultados ruins, mas a palavra de fé que eu quero deixar para a sua vida é essa: que Deus tem reservado o melhor para a sua vida. Fala para alguém assim: Deus tem o melhor para a sua vida. Ah, pastor, tem tanto clichê nessa tua palavra. Irmão, pega esse clichê, coloca ele no teu coração e declara isso: vai acontecer na minha vida. Se coloque de pé, por favor. Os nossos dias ruins, eles tendem a se mostrar mais longos. Olhamos para os cenários de nós e às vezes o que nós não vemos é um escape. Jesus não mostrou para Pedro, pastor Cleomar, o lugar antes. Jesus não falou para Pedro assim: ó, Pedro, olhe para cá, por favor, guarde isso aqui. Jesus não chamou Pedro ainda na praia e falou assim: olha, eu tenho um lugar ali que vai ser bom para você. Jesus não falou assim: olha, eu vou te levar num lugar ali, ou acolá, que você vai ter um bom resultado. Não foi dessa forma. Jesus deu a ele uma direção: vai lá, Pedro, no lugar mais fundo, e lança suas redes. E aí, o desafio para nós é que nós buscamos tanto uma direção de Deus, e às vezes nós pensamos que a direção de Deus vai vir exatamente assim, de uma maneira tão engessadinha, bonitinha, falando assim: ó, Sueli, a bênção está bem ali, tá? Vai lá e pega. Não. Às vezes Jesus só vai falar: sai de onde você está e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Para onde eu vou, Jesus? São quantos quilômetros? Eu preciso levar mais alguma coisa? Tem como você me falar o nome do lugar para onde eu estou indo? Nós queremos tantas garantias, e a fé às vezes não vai te apresentar as garantias que você precisa. Obedecer nem sempre Deus vai nos seus atos de obediência, nem sempre Deus vai te apresentar as garantias do que você vai viver lá na frente. Ele não deu garantias nenhuma para José, deu apenas um sonho. Deus não deu garantias para Abraão, apenas disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tinha uma promessa? Tinha. Na caminhada, na direção, meu amigo, se Abraão soubesse,
que ele ainda ia chegar na velhice, sem ter filhos. Eu tenho certeza que ele ia pensar duas vezes, pastor Clamar. Ele ia fazer uma conta, ele ia falar assim, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Nós pensamos que é assim que vai funcionar, mas às vezes a obediência vai só te tirar do lugar onde você está. Mas você fica orando, falando assim, Deus tem como me dar mais um sinal? E eu repito, às vezes o que Deus está te dando é uma direção. E a escolha que você precisa fazer é obedecer essa direção que Ele tem para a sua vida. Para nós orarmos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou. O milagre começa com uma decisão: confiar e obedecer a palavra de Deus. Pedro confirmou o extraordinário quando se rendeu à direção de Jesus. Hoje eu quero orar com você, então feche seus olhos. E você pode tomar essa decisão hoje: Senhor, eu quero me render. Eu não quero agir somente na minha confiança, na minha força. Eu quero escolher confiar. Eu quero escolher dar um passo na direção que o Senhor está me falando. Eu não quero ficar, Senhor, com meu coração duvidando. Eu não quero ficar olhando para as circunstâncias, para os contextos, e permitindo que eles determinem o meu próximo passo. Eu quero, assim como foi Pedro, assim como foram esses pescadores, confiar na Tua palavra. Confiar que o Senhor tem uma direção para a minha vida. Confiar que para esses próximos meses, para esse mês que está iniciando, eu confiar que o Senhor está preparando boas obras para que nós andemos por elas. Levante suas mãos por um momento e faça essas declarações de fé. O meu mês de maio vai ser extraordinário. Faça essas declarações. Fala assim: eu sei que nesse mês eu vou viver uma pesca extraordinária. Fala, nesse mês eu vou ver portas se abrindo, eu vou ver milagres acontecendo, eu vou ver o favor de Deus se manifestando. Não importa se os resultados até o momento são de frustrações. Não importa o que não deu certo. Porque eu digo para você que nada do que aconteceu até o momento é o ponto maior, é a maior determinante da sua história. O maior determinante da sua história são as boas promessas de Deus. Eu sei que o nosso Senhor, Ele está de pé. Eu sei que Ele tem bons pensamentos para nós. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos. Então levante suas mãos aí. Vai, irmão, faça suas declarações de fé. Talvez você tenha muitos motivos para dizer, para reclamar. Talvez você tenha muitas coisas ruins para contar, de coisas que não deram certo, de decepções. Talvez você fale assim: pastor, eu estou decepcionado com pessoas, eu estou decepcionado com os resultados da minha vida, com as coisas que eu estou vivendo, eu não estou avançando, eu não estou prosperando. Eu digo para você que nada disso vai ser a maior determinante para esse ano de 2025. Tem 2/3 ainda do ano diante de você. Tem 2/3 do ano ainda te esperando, para que você comece a ver o impossível acontecer. Pai, eu oro nessa noite para que essa palavra seja uma realidade sobre vidas aqui essa noite. Pedro pescou, trabalhou a noite inteira e disse: eu não pesquei nada, mas sobre a tua palavra. É sobre a tua palavra que nós estamos declarando essa noite. É debaixo das verdades que estão aqui. Porque as tuas palavras, ó Deus, são verdade, são espírito e são vida. São as tuas palavras que vão determinar o nosso amanhã. São as tuas palavras, são as tuas promessas. Eu escolho essa noite olhar para as palavras, para as promessas, crer que Ele tem boas obras preparadas para nós, acreditar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, acreditar que não há impossíveis para o nosso Deus, acreditar que Ele está
planejando um futuro de paz, um futuro de esperança. Eu quero dizer que o seu ano de 2025, que esse próximo mês que está iniciando, não vai ser de frustrações, não vão ser de noites longas sem resultados, não. Mas você vai falar assim: Deus agiu na minha vida, Deus se manifestou, Deus abriu portas, eu estou vendo milagres, eu estou vendo escape, eu estou vendo respostas. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar.